Daniel, capítulo 9, do verso 1 ao 19. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde o tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, seu servo, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha para todos os que estão em redor de vós. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? E foi assim, irmãos, que tudo começou na vida desse jovem que cresceu, que amadureceu, se tornou um homem maduro, uma pessoa que Deus usou tremendamente, fez diferença
no seu tempo em que viveu, fez diferença entre o povo a quem serviu e fez diferença entre o povo de Deus. Esse homem se chama Daniel. Daniel, queridos, foi um servo de Deus, um estadista. Ao ser deportado de Judá, juntamente com outros jovens, no momento em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu tanto Israel, depois Judá, levou muitas pessoas cativas. Daniel estava junto. E ele foi para ser preparado para servir o rei Nabucodonosor na sua corte. E Daniel se destacava das outras pessoas. Em primeiro lugar, porque ele era um servo de Deus. Em segundo lugar, porque como servo, ele era alguém que cultivava em seu coração uma comunhão especial com Deus. E não há como cultivarmos comunhão especial com o nosso Deus se não for por meio da oração, se não for por meio da palavra. Ele era um homem estudioso, foi um homem que ficou conhecido por ser uma pessoa inteligente, por ser uma pessoa ungida de Deus. Ele serviu não só a Nabucodonosor, mas ele permaneceu no seu reinado, quando seu filho Belsazar assumiu, e depois, quando houve a queda do reinado babilônico, Daniel continuou lá, servindo ao reinado medo-persa, especificamente ao rei Dario, momento no qual esse texto que nós lemos se reporta. Então, nós percebemos que ele foi um homem que viveu ao seu tempo, não dentro de um templo. Ele foi um servo de Deus que estava numa cidade, numa outra nação, onde não tinha um templo para adoração. E ele nem por isso deixava de servir ao seu Senhor. Ele foi um homem que trabalhou num lugar muito hostil. Imagina uma corte de um grande rei, de um grande império como o Império Babilônico, foi, e depois o Império Medo-Persa. Se hoje, por exemplo, nós estamos vendo no Brasil uma crise política sendo instaurada, um momento de muitas perseguições políticas, um momento em que o povo muitas vezes é vitimado por conta dos interesses de muitas outras pessoas, naquele tempo não era diferente. Mas Daniel, apesar de estar lá, ele se conservava. Deus deu a ele esta virtude, irmãos, e nós precisamos olhar para a vida daquele homem, para o exemplo dele. Passou por crises, passou por perseguições políticas. A sua história, aqueles que conhecem sabem que ele foi alguém que passou por traições entre os seus colegas de trabalho. Perseguição não só religiosa, mas também política. Sofreu inveja das pessoas. Intentaram contra a sua vida e conseguiram levar Daniel até a cova dos leões, mas o Senhor o preservou até lá. Ele foi servido pelos anjos de Deus, ele subsistiu, ele sobreviveu. Milagres do Senhor aconteceram na vida de um homem que não carregava um estereótipo de alguém religioso, não era um sacerdote, não era um levita, ele era um servo de Deus. Jesus deu a ele o título de profeta. Jesus reconheceu que Daniel, pela sua vida, pela sua intimidade com o Senhor, recebeu de Deus diretamente profecias importantes, que o livro de Daniel fala, por exemplo, profecias acerca dos impérios que haveriam de acontecer depois do seu próprio tempo. Ele começou influenciando, profetizando no Império Babilônico, foi para o Império Medo-Persa, profetizou sobre o Império Grego, sobre o Império Romano, profetizou, irmãos, sobre o período da grande tribulação, que a palavra de Deus fala. Daniel profetizou a morte de Jesus. Mais de 500 anos antes de Jesus, Daniel teve o privilégio de profetizar acerca de Jesus. Daniel também profetizou sobre o anticristo. Esse homem recebeu essas revelações de Deus por quê? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Então foi um homem que teve esse status espiritual, mas era um homem simples, ele era um homem humilde e estava trabalhando para o seu povo, intercedendo pelo seu povo, mesmo servindo a um rei pagão, ou a reinados pagãos. Ele não se deixou contaminar, não se deixou influenciar. Essa é a grande questão que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje. Às vezes nós carregamos uma ideia de que o lugar de servirmos a Deus é aqui dentro do templo, louvando, pregando, orando. Mas, queridos, Daniel nos dá exemplo de que o lugar onde nós vamos servir mais a Deus é lá fora.
no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Elas precisam de um profeta de Deus. Elas precisam de alguém que tenha a palavra de Deus na sua boca. E não só na sua boca, mas no seu coração, na sua vida. A melhor palavra que nós podemos levar acerca de Deus é o nosso testemunho pessoal, é a nossa vida, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós externamos para os outros. E em toda a história de Daniel, vocês não vão ver nenhum pecado em si declarado. Vocês vão ver sim um homem que influenciou o seu tempo, um homem que traz exemplo para as nossas vidas hoje, mas foi um homem humilde, nós vamos ver isso. Então ele enfrentou lutas, enfrentou perseguições do dia a dia, como todos nós enfrentamos, mas ele prevaleceu, porque o poder de Deus estava na sua vida. Ele era um homem ligado com a palavra de Deus, ele era um homem voltado para a oração. Daniel, irmãos, se relacionou com pessoas falsas, com pessoas hipócritas, mas nem por isso ele se influenciou, nem por isso ele foi vencido pelo mal que as pessoas lhe desejavam. E nós entendemos que nós podemos passar por tribulações desse tipo. Você, eu, nós somos cristãos, temos o Espírito Santo na nossa vida, temos a graça de Jesus que nos alcançou, mas não estamos imunes às intempéries dessa vida. Aliás, Jesus falou: no mundo tereis aflições. E essa é a grande verdade com a qual nós convivemos. Mas como conviver com essas verdades? Então nós vamos ver que a oração na vida daquele homem tornou ele um cristão, um homem de Deus, alguém que tinha revelação acerca de Jesus, mesmo antes de Jesus vir. Alguém que conviveu com lutas, perseguições, mas venceu, prevaleceu. Pela sua fé, pela sua devoção, pela sua vida de oração, poderíamos pensar assim. Então ficam algumas perguntas para nós. O que nós podemos aprender com Daniel com relação à sua atitude de termos também uma vida de oração como ele teve, mas uma vida de oração eficaz, que faça a diferença, não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, para os da sua casa, por exemplo, a vida do seu esposo, da sua esposa, a vida dos seus filhos. Então a primeira lição que nós tiramos aqui nesse texto é que Daniel era um homem de muita oração, mas ele era um homem de muito estudo da palavra de Deus. Olha o verso 2 do texto que nós lemos, Daniel capítulo 9. Diz assim: ele mesmo escrevendo: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, e ele se refere às escrituras sagradas, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então nós vamos perceber que o contexto em que foi escrito esse livro, naquele momento, Daniel já era um homem maduro. O reinado de Dario começou por volta do ano 538, e isso significa que foram 67 anos depois da deportação de Daniel. Daniel já estava lá há 67 anos. Há 67 anos vendo o seu povo sofrer. Ele estava na corte, mas muitos da sua casa, da sua família, estavam sofrendo. Alguns trabalhando como escravos. Poucos ficaram lá em Jerusalém, mas ficaram numa cidade que estava totalmente destruída, devastada. E aquilo corroía o coração de Daniel. Preste atenção nessa característica, nessa qualidade, nessa virtude deste homem. Embora ele estivesse numa posição de alguém que estava sendo abençoado por Deus, em termos financeiros, em termos de status, em termos de poder, o seu coração não estava tranquilo, porque ele sabia que os da sua casa, os da sua família, os do seu povo não estavam bem. Então ele não era uma pessoa egoísta. Fica aqui estampado uma virtude de Daniel, que ele era uma pessoa que se preocupava, que se compadecia com os outros, que tinha misericórdia dos outros. E ele foi buscar consolo para o seu coração nas escrituras sagradas. Então nós entendemos que é pela palavra, Deus, pela Bíblia, que Deus responde à maioria das nossas orações e também consola os nossos corações. Ele estava triste, estava ansioso,
para ver um final de toda aquela tribulação que o seu povo estava passando. Às vezes nós estamos assim hoje, passando por tribulações, passando por momentos difíceis, angústias, perseguições, não entendemos o porquê, às vezes nós nos sentimos injustiçados, mas não podemos nunca incorrer no erro de julgarmos a situação ou o Deus que está acima de toda a situação. Nós precisamos aceitar o momento que estamos passando, sabendo que Deus está no controle da nossa vida, amém? Não importa a situação, o que importa é que Deus esteja com você. Na vida de Daniel, o Senhor estava lá, porque ele era um homem que tinha intimidade na palavra, e tinha intimidade com Deus através da oração, e tudo ia muito bem, apesar das suas aflições. Quando ele abriu o livro de Jeremias, diz que ele abriu os livros, e ele descobriu ali que eram de 70 anos. Se você abrir o livro de Jeremias, na sua Bíblia, no capítulo 25, no verso 11, está escrito assim: e toda esta terra virá a ser um deserto, e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias profetizou o tempo exato que o exílio, que o cativeiro no exílio haveria de durar. E aquilo que estava corroendo o coração de Daniel, a angústia por ver os seus parentes, seus amigos, sua família, seus conterrâneos sofrendo, sendo perseguidos, estava para acabar, irmãos. E foi a maneira com que Deus consolou o seu coração, e foi na palavra. Nós precisamos crer que a melhor forma de Deus nos consolar é pela sua palavra. O crente precisa ter comunhão com a palavra de Deus. A segunda lição que nós traímos desse texto, o que fez de Daniel ser um homem de oração eficaz, é que a oração de Daniel foi uma oração acompanhada de súplicas, um desejo de maior comunhão com Deus e demonstração de tristeza, de arrependimento e de humilhação, ou seja, foi uma oração transparente. Nós precisamos aprender com Daniel a abrirmos o nosso coração para o nosso Senhor, nos momentos das nossas orações, às vezes com as pessoas do nosso dia a dia, até mesmo nossos amigos, os nossos parentes, nós às vezes resguardamos alguma parte da nossa vida, e às vezes temos até motivos para isso, porque as pessoas não são confiáveis, mas Deus é, e nós precisamos fazer isso, irmãos. E quando nós vemos aqui esta oração de clamor, de súplica, na verdade, irmãos, isso tem um sentido muito especial para nós. Olha no verso 3, Daniel diz assim, ele mesmo está narrando, é o seu diário de vida, ele fala assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. A expressão pano de saco e cinza significa tristeza, arrependimento, humilhação. O pano de saco era uma veste especial que as pessoas faziam com couro, com peles de animais, uma coisa muito simples, muito rústica. E cinzas, de fato, era o pó das cinzas extraído das fogueiras. E aquilo tinha um símbolo, um significado de transparecer para as outras pessoas uma espécie de luto. Você não está bem. E às vezes nós precisamos fazer isso de fato, mas não com as pessoas, que não significa que você tem que ser hipócrita. Se você não estiver bem, não tente fingir que você está bem, mas principalmente com Deus, faça questão de ser autêntico. Transpareça para o Senhor todos os detalhes que você está vivendo na sua vida, se abra com Ele. Então Daniel, na sua oração, quando ele volta-se para Deus, volta para Deus de uma forma especial. Ele voltou o seu rosto ao Senhor para o buscar. Essa busca ela é interessante na nossa vida, porque às vezes nós queremos ser buscados pelos outros, por Deus. Às vezes nós nos colocamos numa posição de vítimas e queremos ou ficamos esperando que um irmão venha nos buscar.
venha falar conosco, que o pastor, que Deus, que Jesus venha falar conosco. Mas, irmãos, aqui nós temos um exemplo de quem correu atrás, de quem foi em busca da presença de Deus, de quem demonstrou para Deus a urgência na sua demanda. A ansiedade no coração daquele homem era grande demais, a sua tristeza o corroía. Então ele parte para dentro do problema, mas ele parte em direção de Deus, confiando em Deus. A súplica é algo que nós precisamos fazer. Paulo nos ensina isso na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, quando ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam em tudo as vossas petições conhecidas diante de Deus, por meio da oração, súplica e ações de graça. Nós precisamos fazer isso. A súplica tem sentido de clamor. Jeremias 33, 3, o Senhor diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou firmes, que não sabes ainda. Então, quando a nossa oração é uma oração de clamor, irmãos, ela tem um poder de tocar no coração de Deus, mostrando para Ele a nossa urgência, a nossa necessidade, ou seja, a prioridade que nós estamos dando para aquele caso. Essa é a diferença da oração de clamor para as outras orações. Normalmente essas orações trazem a resposta de Deus. Olha o exemplo de Ana, mulher de Eucana, mãe do profeta Samuel. Ela clamou ao Senhor diante de tantas vezes que ela foi até a tenda da congregação, diante de tantas vezes que ela foi nos cultos, sendo uma pessoa religiosa como era. Mas num dia especial, ela orou clamando ao Senhor. O sacerdote Eli a teve até mesmo por uma pessoa embriagada. Perguntou: você tem que se afastar desse vinho, mulher. Mas é porque ela sabia como estava o seu coração. O sacerdote não. Mas Deus ouviu o clamor de Ana, irmãos. Deus pode ouvir o seu clamor hoje. Eu sei que Deus pode. Você precisa sair daqui com essa convicção. É Deus quem diz: clama a mim, e anunciar-te-ei, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. Amém? Então, a característica, ou as características dessa oração de Daniel, trazem em si o tom da súplica, o tom do clamor. Se nós invocarmos aquele texto de 2 Crônicas 7,14, quando Deus fala a Salomão e ao seu povo: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais um texto que vem endossar o tom do clamor. É Deus falando. Mas aqui Deus fala de 4 condições para que o nosso clamor seja ouvido por Ele. Tem que ser de fato em oração. Tem que trazer um tom de humildade, ou seja, de quem está se humilhando diante de Deus, de quem já chegou ao fundo do poço e não vê outra alternativa senão a ação de Deus na sua vida. Tem que ter o tom de busca. Deus falou: buscar a minha face. Mas tem que ter também o tom da fé e do arrependimento, porque Deus falou: se converter dos seus maus caminhos. E não existe conversão se não houver fé e nem arrependimento acerca das coisas que se tem feito, da forma como se tem caminhado e andado. Então talvez você esteja passando por um momento de angústia, de grande ansiedade. Você precisa clamar ao Senhor, mas você precisa ter uma introspecção, fazer um autoexame acerca da sua vida. Se existem pecados que ainda não foram confessados e nem perdoados por Deus. Porque talvez seja isso que esteja atrasando a resposta do Senhor. Daniel, irmãos, praticou o jejum. Outra característica da oração deste homem. Uma oração acompanhada de jejum.
E jejum nada mais é do que a abstinência de um prazer material em busca ou em troca do prazer espiritual. Você está substituindo algo que é material na sua vida por algo que é espiritual. E isso vai redundar em aumento da sua comunhão com Deus. Na verdade, o jejum está demonstrando para você mesmo qual é a prioridade na sua vida. E Deus recebe o seu jejum. Mas o seu jejum não pode ser um jejum simplesmente religioso. O seu jejum não pode ser simplesmente um gesto, uma atitude de religiosidade. E se você abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 58, você vai ver Deus falando através do profeta qual é o jejum que lhe agrada. Abra sua Bíblia, Isaías 58, a partir do verso 5. Deus fala por meio do profeta: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Deus questiona o jejum que as pessoas religiosas do povo de Israel e de Judá estavam oferecendo a ele. Mas aí Deus fala, verso 6, Isaías 58, porventura não é este o jejum que escolhi? Deus diz qual é o jejum que ele escolheu. Ele começa dizendo: que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo, ou seja, as pessoas que estavam jejuando, mas que estavam oprimindo os pobres, explorando os pobres, em vez de ajudá-los. E aí então, verso 7, Deus diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Aí então, se vocês fizerem assim, a promessa de Deus vem no verso 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém, irmãos? Olha que promessa linda. Precisamos ter a convicção de que muitas das coisas materiais que nós precisamos trocar em substituição por bens espirituais passam muitas vezes pela assistência aos pobres, aos necessitados. Passam muitas vezes por deixarmos algumas atitudes que Deus aqui está se referindo, oprimir as pessoas. Talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade, mas o seu coração ainda é um coração opressor. Entenda isso. Talvez hoje você esteja passando por um momento de opressão, mas o seu coração ainda é um coração opressor. Você sente o peso da opressão, mas você não trata as pessoas de maneira livre, desimpedida. Você é uma pessoa que sobrecarrega os outros, coloca a culpa nos ombros dos outros. E Deus está dizendo: muda o seu comportamento, muda a sua visão de Deus, muda a sua visão de religião. A religião liberta. A verdadeira religião, ela precisa, para ser verdadeira, ela precisa trazer o sentimento e a ação de libertação sobre as nossas vidas, irmãos. O que nos aprisiona é o pecado, mas o Senhor Jesus nos liberta. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é interessante que o contexto em que o livro de Daniel foi escrito foi um contexto de muita opressão, cativeiro. Imagina um povo todo cativo numa terra distante, pagã, vivendo como escravo. O Salmo 137 retrata isso. Foi escrito por um salmista que escreveu, ele viveu lá. E ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. No salgueiro que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, porque os nossos opressores nos pediam canções,
pediam que entoássemos o canto do Senhor. Mas como, pois, entoarmos o canto do Senhor em terra estranha, diz o salmista. Então essa é a expressão de quem está vivendo um cativeiro. O cativeiro é uma terra estranha para quem já teve experiência com Deus, como o povo teve em Jerusalém. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que a sua experiência com Deus não está presa a lugares. A sua experiência com Deus, ela se dá no seu coração. Porque o Senhor Jesus quer habitar aí, Ele quer te libertar. Ele quer te tirar de todo e qualquer cativeiro de pecado, amarras que muitas vezes nos prendem, irmãos. Abram os vossos corações. Se libertem de todo e qualquer sentimento, que seja mágoa, que seja rancor, falta de perdão. Libera o perdão para quem precisa ser perdoado por você. Ou procura alguém a quem você precisa pedir perdão. E libere-o deste peso. Entenda que Deus vai operar na sua vida e na vida dele também, porque o Senhor quer te libertar, amém? Muitas pessoas aprendem, muitas pessoas ouvem, mas não colocam em prática aquilo que precisam praticar na sua vida, ou seja, a palavra de Deus precisa entrar e precisa transformar esses corações. A terceira lição que nós tiramos: Daniel orou confessando os seus pecados e assumindo os seus erros, os erros que os seus pais cometeram, os erros que os seus reis no passado cometeram. Ou seja, ele fala na sua oração sobre uma nação que foi ingrata com o Senhor. Ele fala na sua oração com Deus sobre os erros dos seus antepassados, que ouviram Deus falando diretamente. E aqui nós estamos num período que sucedeu a experiência que o povo de Deus teve com Davi, que sucedeu a experiência que o povo de Deus teve com Moisés lá no deserto, ainda na terra do Egito, terra da escravidão. Então, desde lá, daquele tempo, Deus estava falando, alertando ao seu povo. Havia palavras de Deus por meio de Moisés acerca de que ele haveria de intervir na história do povo de Israel se Israel fosse desobediente, se Israel buscasse outros deuses, por exemplo, se Israel se corrompesse, se Israel deixasse de viver a lei do Senhor da forma pura como ela era, como ela foi dada. E Daniel vê que aquele cativeiro já estava durando 67 anos. Justamente porque o povo foi desobediente, negligente com a palavra. E ele então coloca toda a sua ansiedade para ver Deus agindo no meio do seu povo. E é por isso que ele se lança em oração. E ele começa a confessar pecados. Primeiramente, irmãos, verso 4, olha o que diz as Escrituras. Verso 4 de Daniel 9, diz assim: orei ao Senhor, o meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Em primeiro lugar, Daniel reconheceu a posição da soberania de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos orar falando com Deus, mas sem tirar Deus do lugar que Ele deve estar na nossa vida, irmãos. Deus é soberano. E ao tempo de Deus, nós precisamos crer nisso, que é o melhor tempo para a nossa vida. A sua resposta virá. Aquilo que Deus responder com relação às nossas orações, nós precisamos acatar, precisamos aceitar. Existem muitos cristãos que não se conformam com as respostas de Deus. Já aconteceu isso com você? Você já perguntou para Deus acerca de um relacionamento, por exemplo? Você já perguntou para Deus acerca de um empreendimento? Você já perguntou para Deus acerca de algo na sua família? E Deus te respondeu e você não aceitou? Não era aquela resposta que você queria ouvir? Ora, espera a resposta de Deus e aceite a resposta de Deus. Então Daniel ora dizendo: meu Deus, se é Deus e se é o seu Deus, você precisa
aceitar aquilo que Ele está determinando para você. Não é você que determina o que Deus vai fazer. Essa teologia do determinismo já caiu por terra há muito tempo, irmãos. Quem é você, enquanto criatura, para determinar algo para o seu Criador? Mas o que é correto? A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus, ela é boa, só ela é boa, perfeita e agradável. Então é Deus que tem que determinar sobre a sua vida, amém? Uma outra coisa que Daniel fez foi confessar os pecados, os seus pecados a Deus. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, nós vemos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A oração de confissão, ela tem o poder de atrair o coração de Deus até nós. Deus tem prazer, irmãos, em nos perdoar e agir sobre as nossas vidas. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, porque a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Então, se você já está confessando para os outros, que dirá para Deus? Antes de confessar a seu irmão, se for necessário, confesse sempre para Deus. Ele vai atuar na sua vida. Terceira coisa que Daniel fez na sua oração, ele evocou a aliança de Deus com o seu povo. Ele disse assim, irmãos: Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Hoje nós temos a garantia de uma nova aliança com Cristo, uma aliança que é eterna, uma aliança que traz mudança para a nossa vida, uma aliança que tem sentido, irmãos, de eternidade, que nos faz viver em santidade, uma aliança na qual o Senhor Deus, por meio de Jesus, manifesta a sua graça, o seu perdão. Que é graça? Favor imerecido, mesmo que você não mereçamos, a graça do Senhor nos alcança, e isso só por meio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na última ceia antes da crucificação, Ele disse aos seus discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Você tem aliança com Deus através de Jesus, se você já se entregou para Jesus, se você já se converteu dos seus pecados e creu numa nova vida com Ele. É maravilhoso, irmãos, viver nesta verdade. Daniel, além de ter apelado para a aliança com Deus, ele apelou também para a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Daniel declarou o seu amor por Deus e o seu desejo de cumprir seus mandamentos. Isso é importantíssimo. Ele finaliza esse momento dizendo: para com os que te amam, Senhor, e guardam os teus mandamentos. O Senhor Jesus, certa vez, ele declarou lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa linda, você ter a presença do Senhor se manifestando na sua vida, principalmente nos momentos de suas angústias, em que mais você está precisando. Mas você precisa demonstrar o seu amor a Deus através da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os cumpre, os pratica, esse é o que me ama. E Daniel estava dizendo, declarando o seu amor para com Deus. E ele especifica alguns pecados, irmãos. Mas ele fala uma coisa muito interessante que nós também precisamos fazer hoje. Ele declara a sua vergonha acerca dos seus erros. O povo de Deus precisa ter vergonha dos seus pecados. Não é por causa da graça que nos alcançou que nós vamos viver de forma dissimulada, mas nós precisamos ter convicção do perdão, da nossa justificação, até mesmo por conta da ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e traz à nossa mente, ao nosso coração,
o arrependimento que se traduz por vergonha daquilo que foi feito no passado. Olha o que o texto diz, versos 5 e 7. Daniel ora dizendo: temos pecado, Senhor, temos cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. 3 pecados estão aqui explícitos: a perversidade, a rebeldia e a falta de ouvidos à palavra de Deus. E aqui vem por meio dos profetas. Você se enquadra em alguns desses pecados, irmãos? Talvez na nossa vida hoje nós estejamos passando por dias terríveis, em que pecados talvez piores do que esses estão acontecendo. E o que a palavra de Deus nos mostra, o que o Senhor Jesus vem para nos ensinar, é que nós precisamos deixar todos os pecados, irmãos, nos arrepender, termos vergonha de todos eles e nos lançarmos num projeto, num novo projeto de vida que o Senhor tem para nós. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa viver o novo de Deus para você. No verso 7, depois de confessar esses pecados da perversidade, da rebeldia, de não dar ouvidos aos profetas, ou seja, a palavra de Deus, Daniel diz assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, e a nós o corar de vergonha. Ter a cor da vergonha no seu rosto, ficar vermelho diante de Deus, diante das pessoas, por conta dos seus pecados. Vergonha dos seus pecados é o que às vezes tem faltado no meio do povo de Deus. Pessoas que pecam e querem conviver com os seus pecados. Daniel então reconhece o castigo de Deus para a correção do seu povo e assume a necessidade de conversão. Verso 11, olha comigo o que ele diz: sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E no verso 13 ele continua dizendo: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O que Daniel está lamentando é justamente o comportamento de um povo que estava complacente com os seus pecados. O que Daniel está aqui combatendo, irmãos, é a falta de vergonha do seu povo. O que Daniel está aqui combatendo é a condescendência, é a convivência com aquilo que às vezes a cultura tem pregado como sendo normal e não é. E ao mesmo tempo, a negligência, a falta de cuidado com o seu relacionamento com Deus. Ele diz assim: apesar disso, não temos implorado o favor de Deus, o nosso Senhor, para nos convertermos das nossas iniquidades. Então o povo estava lá, inerte, vivendo no pecado, mesmo sofrendo naquele cativeiro, mesmo passando as dificuldades, as perseguições que estava passando, mas não era um povo que se movia em direção ao coração de Deus, clamando por arrependimento e demonstrando conversão. Ele fala ainda: nós não nos aplicamos à tua verdade, Senhor. Se é a verdade e só a verdade que nos liberta, irmãos, por que às vezes nos esquivamos dela? Nós precisamos olhar para as coisas de Deus com seriedade.
O ser humano tem uma capacidade terrível de tentar se esquivar da palavra de Deus. O verso 11 que nós lemos, Daniel começa dizendo: sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer à sua voz. Há muitos cristãos hoje que têm sido mestres em se desviar do que a Escritura de Deus tem trazido como verdade, irmãos. O sofrimento vem e você não sabe por quê. Mas aqui a palavra de Deus está nos mostrando: não se esquive da verdade que Deus tem declarado a você. Eu quero concluir dizendo que se hoje nós temos a possibilidade de uma nova aliança em Cristo Jesus, por que não vivermos na presença do Senhor? Jesus, irmãos, nos liberta de toda e qualquer maldição da lei. Mas esta aliança que nós temos com Jesus, que nos liberta da maldição da lei, ela é uma aliança que exige de nós santidade e uma vida compromissada com o Senhor. Lá em Hebreus 12, verso 10 diz: nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Uma outra lição é que essa nova aliança em Cristo Jesus estabelece um princípio de paternidade com Deus. Só em Cristo Jesus é que nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Hebreus 12, 6: Deus corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Em Apocalipse 3, 19, finalizando as Escrituras, Jesus fala por meio do apóstolo João à igreja em Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Toda a palavra de Deus, irmãos, nos leva a reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos dos nossos erros, nos lançando aos caminhos do Senhor. Provérbios 6, 23 diz: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são os caminhos da vida. Só em Cristo Jesus existe vida, e Ele é a verdade, e é a verdade que nos corrige, é a verdade que nos liberta. E se você quer ter uma vida completamente livre e liberta pelo sangue de Jesus, você precisa caminhar na palavra de Deus, com uma vida de oração. Amém?